Antes da gente continuar, agora falando de complicações no pós-operatório, eu só vou responder uma pergunta que chegou agora do intervalo. Me perguntaram qual o critério de retirada em volume de uma sonda nasogástrica e de uma sonda interal. A sonda nasogástrica, normalmente a gente tira quando o débito está na casa dos 150 a 200 ml por dia, visto que esse é o débito, assim, a quantidade mínima de suco gástrico que um adulto produz mesmo estando em jejum. É óbvio que o volume que está debitando não é o único critério que a gente leva em consideração, e sim tudo aquilo que a gente comentou. Se o paciente já está com sinais de peristalse, já tem ruídos, já está eliminando flatos, tudo isso a gente leva em consideração, mas normalmente a gente trabalha com esse valor. Quanto à sonda nasointeral, a gente, para retirá-la, não depende do volume, até porque ela não vai debitar nada. A gente remove a sonda nasointeral quando o paciente tiver condição de ter o aporte calórico necessário por via oral. Muitas vezes o paciente fica um tempo até com as duas formas. Ele fica se alimentando em cima do que ele consegue, do que ele tolera, mas também fica recebendo um pouco de dieta interal até o momento que ele consiga se manter só com dieta por boca, tá? Bom, vamos passar agora para complicações pós-operatórias, né? Infelizmente, o cirurgião pode fazer uma cirurgia brilhante, perfeita, sair muito feliz do centro cirúrgico, mas nos próximos dias trazerem à tona alguns problemas e a gente precisa saber lidar com eles. E para quem não for cirurgião, isso cai na prova, então questões de complicações pós-operatórias são muito frequentes também. Então, uma questão no primeiro dia pós-operatório de operação abdominal sob anestesia geral e cateterização vesical perioperatória são indícios de pneumonia, atelectasia pulmonar, infecção de ferida operatória, infecção urinária. Esse paciente tem tudo, né? Ele tem febre, tem dor e tem desconforto uretral. Então, assim, tudo isso daqui dá febre, infecção urinária dá desconforto uretral, pneumonia, enfim. A gente já vai ver que essa questão é bem fácil de responder. Questão da Santa Casa aqui de São Paulo. Um homem de 66 anos, no quarto dia de pós-operatório de enterectomia e interanastomose por um tumor carcinóide obstrutivo de ilho, evolui com drenagem de aproximadamente 700 ml em 24 horas, de débito francamente entérico pelo dreno abdominal no flanco direito. Ele faz uso de corticoide por enfisema pulmonar avançado. Está taquicárdico, PA 110/60, frequência respiratória de 18, abdômen doloroso difusamente, sem descompressão brusca dolorosa. A ferida operatória está limpa e seca. Qual que é a conduta mais apropriada? Reoperar e reabordar cirurgicamente essa fístula, reoperar e fazer uma secostomia, começar nutrição parenteral, começar nutrição interal, ou só aumentar o antibiótico, né? Esse paciente que complicou no quarto dia. Um outro caso também, questão do servidor público estadual aqui de São Paulo. Um homem de 75 anos, com Alzheimer, bronquítico, em uso de corticoide, foi submetido a uma laparotomia exploradora por abdômen agudo inflamatório achado de apendicite. Vocês perceberam, né? Como o pessoal gosta de dar corticoide no enunciado, né? Está fazendo uso de Rocefin e Flagyl. No sexto dia pós-operatório, apresentou distensão abdominal, febre e hipotensão. Então, um paciente complicou no primeiro, um complicou no quarto, esse está complicando no sexto dia. A hipótese diagnóstica e a melhor conduta são: ele está com uma pneumonia, a gente vai fazer um raio-x de tórax. Ele está com resistência ao antibiótico, a gente vai dar vanco. Ele está com uma obstrução intestinal, a gente vai fazer um raio-x de abdômen. Ele está com TEP e a gente vai tomografar, ou ele está com um abscesso intracavitário e a gente vai tomografar, né?
Tem diferença isso? Se é um doente que complica no primeiro, no quarto, no sexto dia? Tem, e é o que a gente vai ver agora. Quando a gente fala de complicação pós-operatória, o mais clássico, o mais comum da gente ver na prática clínica diária, e o que mais cai nas provas é a febre. Febre talvez seja um dos sinais mais importantes de que alguma coisa não está indo legal num pós-operatório. Ela está presente em até 40% dos casos, quer dizer, muita coisa, é quase metade dos pacientes que a gente opera em algum momento vão fazer febre. E a febre, quando a gente vê, chega de manhã lá na enfermaria, vê os controles da enfermagem e vê que o paciente fez febre, isso na maioria das vezes diz que a gente precisa ir procurar por que essa febre aconteceu. Se essa febre acontece nas primeiras 12 horas, então você operou seu paciente de manhã, ele teve alta da sala de recuperação anestésica, chegou no quarto, e no dia seguinte ele já fez uma febrinha lá, às 7, 8 horas da noite. Nessa situação, normalmente esse caso não é o que vai trazer muita preocupação para a gente. Essa febre ela pode estar associada a uma alteração metabólica ou endócrina, pode estar associada com uma hipotensão prolongada durante a cirurgia. Às vezes o anestesista não deu muito volume, então o paciente faz uma perfusão inadequada, ou se o paciente recebeu sangue na cirurgia, ele pode ter feito uma reação transfusional. Às vezes, pode ser até pelo fato do ar-condicionado da sala do centro cirúrgico, e aí o paciente faz uma febre depois. Na maioria das vezes, esse paciente vai resolver isso espontaneamente. Você viu que ele fez febre, mas na hora que você entra no quarto, ele está bem, está com os outros sinais vitais estáveis, está sem queixas. Então essa febre nas primeiras 12 horas, se não se repetir depois, obviamente, normalmente a gente não precisa se preocupar muito com ela. Agora, quando a febre vem depois disso, ela costuma seguir uma sequência relativamente bem padronizada de causa, conforme o tempo vai passando. Então, por isso que uma das coisas mais importantes quando vocês forem ler uma questão de pós-operatório é ver em que dia de pós-operatório esse doente está. Às vezes, só com essa informação, vocês já sabem o que o examinador está pedindo para vocês. Então, quando o paciente tem febre, no primeiro dia depois da cirurgia, 24 horas, causa mais comum é a atelectasia pulmonar. Tá? O paciente ficou em ventilação mecânica um tempo, está com uma respiração um pouquinho mais superficial, faz uma areazinha de atelectasia pulmonar e isso dá uma febre nele. Normalmente, esse paciente, se você colher um exame de sangue, ele pode estar com leucócitos discretamente aumentados, mas a resposta metabólica ao trauma também aumenta leucócito, então isso é inespecífico. Às vezes isso é uma coisa tão sutil que você não flagra nem no raio-x de tórax. E o tratamento normalmente é fisioterapia. Fisioterapia, controlar a dor direitinho, para esse paciente conseguir expandir bem. Fisioterapia, estimular ele a tossir e você resolve isso. Com 48 horas é causa comum de febre as flebites, que são as infecções dos sítios de punção. Então hoje, felizmente, a maioria dos curativos são transparentes, então a gente consegue ver. Às vezes o próprio paciente fala para você que de noite, quando a enfermagem foi fazer a medicação, doeu a veia. E aí você vai lá, você palpa um enduramento, você vê que está um pouquinho vermelho. Nesse caso, pede para tirar esse acesso venoso. Se o paciente já estiver conseguindo se alimentar e você conseguir passar as medicações dele por via oral, melhor, faça isso. Se eventualmente ele ainda estiver precisando de alguma medicação que necessite ser endovenosa, você pede para trocar o acesso de lugar. 72 horas, ou seja, 3 dias, normalmente é infecção urinária, principalmente no paciente que foi sondado durante a cirurgia. Até o 5º dia é mais comum de acontecer infecção de ferida operatória. Então, assim, paciente que teve febre no 5º dia, obrigatoriamente tem que tirar o curativo, tem que ver a ferida, tem que fazer a expressão dela. E após o 7º dia, normalmente isso é ou uma infecção intracavitária ou uma fístula. Tá?
Mas a gente vai ver item por item daqui para frente. Mas vocês tendo essa tabelinha em mente, de novo, às vezes vocês conseguem saber o que o examinador está pedindo só pelo dia do pós-operatório que ele põe no enunciado. E das provas que chegam para a gente comentar e colocar no material de vocês. Todas as provas adoram a telectasia pulmonar. Eles adoram febre em 24 horas. Vai muito bem em prova. O que não significa que todo mundo que faça febre em prova está com a telectasia pulmonar, por favor. Vamos estratificar um pouquinho sobre as topografias. As complicações respiratórias são as mais comuns, tá, de acontecer no pós-operatório. E, se não tratadas adequadamente, podem ser extremamente graves. As complicações pulmonares correspondem à segunda principal causa de óbito em pacientes maiores de 60 anos no pós-operatório. Elas podem ser bem tranquilas, como por exemplo as atelectasias, onde a gente já falou, você não vai precisar de nenhum tratamento mais específico, mas você pode ter algumas situações mais graves. Você pode ter, por exemplo, aspiração. Então, um paciente que não operou em jejum, ou que vomita antes de operar e aspira conteúdo gastrointestinal, faz a chamada síndrome de Mendelssohn. Você pode ter as pneumonias, paciente que fica em ventilação mecânica muito tempo pode fazer pneumonia. Você pode ter um tromboembolismo pulmonar, então daí a importância de toda a profilaxia do evento tromboembólico distal. Existem algumas situações já mais graves ainda, como por exemplo a SARA, que é a síndrome da angústia respiratória no adulto. Depois a gente vai ver um raio-x disso. Essa sigla aqui, TRALI, ela tem, acho que nesse ano caíram em 3 ou 4 questões de TRALI nas provas. TRALI, na realidade, é uma sigla que significa injúria pulmonar secundária antecedente reacional. O paciente recebe sangue, recebe plasma, enfim, recebe algum hemodderivado e aí começa com um quadro pulmonar. Tá? Clinicamente, uma situação difícil de resolver. Na prova é muito fácil. Na prova, pegou, complicação pulmonar, paciente recebeu sangue, dificilmente não vai ser isso. Até quadros mais graves de insuficiência respiratória aguda, seja secundário a qualquer uma dessas alterações, seja secundário, por exemplo, a um pneumotórax hipertensivo, de um barotrauma, enfim, podem ser situações bem graves. Então aqui algumas radiografias, isso pode ser colocado no enunciado da questão, aqui mostrando uma pneumonia bem extensa, né, do pulmão direito, aqui já provavelmente isso daqui já até hepatizou esse lobo pulmonar. Aqui é um pulmão de SARA, isso é muito comum da gente ver em pacientes de UTI, são aqueles pacientes que estão mal distribuídos do ponto de vista volêmico, então é um pulmão bastante demasiado, você ausculta esses pacientes, é uma ausculta difícil, são pacientes que precisam de um PIP alto para conseguir expandir, são pacientes que dão bastante trabalho. E os derrames pleurais, né? A gente falou de algumas situações onde você pode ter um derrame reacional pela manipulação do diafragma, ou eventualmente você pode ter um derrame pleural secundário a alguma outra situação, seja uma doença pulmonar que não estava diagnosticada, seja uma insuficiência cardíaca congestiva, seja alguma patologia de base oncológica com carcinomatose pleural, enfim. Isso às vezes não, um derrame desse tamanho com certeza vai atrapalhar muito o paciente no pós-operatório para ter uma respiração adequada, e frequentemente esses pacientes vão precisar de toracocentese, por vezes até de uma drenagem pleural para conseguir um controle mais satisfatório disso. As complicações cardíacas. Normalmente, se o paciente tem alguma complicação cardiológica no pós-operatório, ele já teria alguma coisa antes da cirurgia. Né? Por isso aqui é muito importante toda a avaliação cardíaca pré-operatória. É comum o paciente ter algum tipo de arritmia no pós-operatório. Na maioria das vezes essas arritmias são benignas. É muito raro o paciente que no pós-operatório precise cardioverter, precise implantar marca-passo. Isso, felizmente, são situações de exceção.
O que pode acontecer com maior gravidade é o infarto pós-operatório, tá? Estatisticamente, ele é mais comum de acontecer até o 3º dia. Obviamente que essa frequência vai aumentar em pacientes predispostos. Então, em cirurgias vasculares, por exemplo, ele pode acontecer em até 12% das vezes. Nem sempre um infarto no pós-operatório tem aquela apresentação que vocês aprenderam na aula de propedêutica do 2º ou do 3º ano. Da dor, com sensação de opressão torácica irradiando para o queixo e para o braço esquerdo, com sudorese e tudo isso. Até porque, muitas vezes, esses doentes, por exemplo, podem continuar no ventilador mecânico. Então, ele não vai conseguir te contar tudo isso. Outra coisa, o paciente diabético, é muito comum ele ter o chamado infarto silencioso, onde ele não tem uma sintomatologia tão exuberante. Você acaba flagrando isso por uma série de complicações clínicas. Você vê que esse paciente acaba tendo alguma alteração no monitor eletrocardiográfico, e aí quando você vai dosar enzimas, você flagra todo um quadro de audição. E esse infarto pós-operatório ele pode ser muito grave, ele pode chegar a cifras perto de 70% de mortalidade. Então, uma situação que exige bastante atenção da equipe que está conduzindo esse pós-operatório. E alguns pacientes podem evoluir também com falência cardíaca, né? Normalmente do ponto de vista de bomba, né? Então são os pacientes que lá na frente vão ter edema agudo de pulmão, tudo isso. Então são pacientes que vão se beneficiar do uso de uma droga vasoativa mais precocemente. Uma outra questão aqui. Paciente de 30 anos, ele fez uma apendicectomia por uma apendicite perforada com abscesso pélvico. Ele fez por laparotomia, né? Então fez com uma incisão. Há 15 dias atrás, ele teve alta no 5º dia e há 4 dias, ou seja, no PO11, ele começou com febre de 38,9 graus e abaulamento da ferida com hiperemia. A ultrassonografia mostra um edema com espessamento da parede no local da incisão com ar no subcutâneo. Qual o diagnóstico mais provável? É uma fístula estercoral após a apendicectomia? É uma fístula entérica e aí precisa de drenagem da parede? É um hematoma pericecal que drenou e infectou? É uma fístula entérica de baixo débito? Ou é um abscesso da parede abdominal com predomínio de grãos negativos? Qual que é a diferença da fístula, do abscesso, quando que a gente sabe que é de parede, quando que a gente sabe que é de dentro da cavidade? Vamos falar um pouquinho primeiro das complicações de ferida operatória. Como tudo que a gente vem falando até agora, existem algumas complicações que são muito fáceis de serem manejadas, existem algumas que dão mais trabalho. Talvez a complicação mais frequente de ferida operatória seja o seroma. O que é o seroma? Seroma nada mais é do que a liquefação do tecido adiposo do tecido celular subcutâneo. Então, principalmente quando a gente opera um paciente mais obeso, ele pode sair aquele líquido seroso, às vezes seremático, pela ferida operatória. Como que a gente sabe que é um seroma? Normalmente a ferida está em bom aspecto, ela não está hiperemiada, o paciente não tem dor, mas fica vazando aquele líquido. É muito comum em incisão abdominal, principalmente ao redor do umbigo, acontecer isso. Que é um local que é mais difícil de você, mesmo fechando por planos, de você conseguir coaptar adequadamente as bordas. E vai tendo essa liquefação do tecido adiposo, e aí tem a saída dessa secreção. Normalmente se resolve espontaneamente. É interessante a gente fazer a expressão da ferida operatória, ou seja, a gente ir comprimindo a ferida para estimular que isso saia. Na maioria das vezes isso vai ser autolimitado. Às vezes até o próprio paciente aprende a fazer isso, e aí quando ele está no banho, ele vai, aperta, sai lá tudo. E a vantagem de que quanto antes isso saia, menor a chance disso evoluir para uma complicação mais difícil de tratar, que é a infecção de ferida operatória. O seroma é diferente do hematoma. Hematoma é quando você, normalmente por uma hemostasia inadequada, ou quando o paciente, por exemplo, tem um esforço de tossir depois, tem algum aumento da pressão intraabdominal,
e alguma coisa sangra. O hematoma, clinicamente, ele se manifesta como aquela equimose na pele, que todos vocês já viram, e que também, quando ele é superficial, quando ele é de pele subcutânea, apesar de esteticamente ele não ser muito agradável, ele vai se resolver espontaneamente. O problema é quando você tem hematomas maiores, ou quando eles estão em planos profundos ou dentro da cavidade. Porque isso pode gerar duas situações. Primeiro, se você tem um hematoma muito grande, que forma aquele aspecto popularmente chamado de sangue pisado, isso primeiro é porta de entrada para infecção. Na verdade, isso é um meio de cultura, né? Porque isso é quentinho, está protegido, é tudo que uma bactéria precisa para crescer. Então ele pode infectar. Segundo, o hematoma lá dentro, ele gera um fenômeno que chama coagulopatia de consumo. Então, às vezes, esse paciente, você colhe um coagulograma dele no pós-operatório e alargou o INR dele. E aí você não sabe por quê, porque o doente não era hepatopata, não tinha nenhum problema, e de repente começa com tudo isso. Então, às vezes, um hematoma precisa ser drenado. Tá? Inclusive, às vezes isso até em situação de urgência. Por exemplo, você faz uma tireoidectomia. Tireoide é uma cirurgia extremamente delicada, todos os raminhos vasculares são bem pequenininhos. Você vai, você faz tudo isso, e aí depois, na hora que acabou a cirurgia, nada sangra. A hora que acaba a cirurgia, o paciente dá uma tossida, na hora de estubar, abre, solta um coágulozinho e ele sangra. Um hematoma no pescoço pode obstruir a via aérea. Então, hematoma cervical pós-tireoidectomia é indicação formal de cervicotomia de urgência, porque você precisa evacuar esse hematoma, senão o paciente não respira. Ele entra em insuficiência respiratória aguda. Tá? Uma ferida pode complicar com uma deiscência, seja ela parcial, seja ela total. Existem vários fatores que estão envolvidos, locais e sistêmicos. Locais, basicamente, dizem respeito à técnica cirúrgica que foi utilizada e às condições onde você operou. Também é intuitivo a gente saber. Se você faz uma cirurgia eletiva, onde você faz uma incisão, você não traumatiza as bordas, você faz uma aproximação por planos com pontos sem tensão, essa cicatriz é muito melhor do que se você pegar um paciente que sofreu um trauma, que você tem que debridar a borda cirúrgica, que ele infectou, que você tem que fazer um fechamento rápido porque ele está instável. Tá? Assim como alguns fatores sistêmicos. Tudo que a gente já vem falando até agora. Paciente diabético, paciente imunossuprimido, paciente que usa corticoide, é um paciente que tem mais risco para ter uma deiscência de ferida operatória. Essa deiscência não necessariamente ela vai ser precoce, vai ser uma coisa que você vai ver no primeiro, segundo dia de pós-operatório. Às vezes ela pode ser mais tardia. E isso explica, por exemplo, as hérnias incisionais. Às vezes o paciente sai bem e depois de um tempo ele vem com aquele abaulamento embaixo da cicatriz. Pode ser uma deiscência, pode ser uma fraqueza local. Uma coisa importante é o seguinte, o paciente foi submetido a uma cirurgia, e aí lá por terceiro, quarto dia, ele evolui com uma deiscência da incisão abdominal. E você precisa fazer a síntese dessa parede abdominal de novo. Já que você vai submeter esse paciente a uma nova anestesia geral para fazer essa síntese da parede, aproveita o tempo cirúrgico e já faça um novo inventário da cavidade abdominal. O comportamento do organismo ele tende a seguir um padrão. Então, se esse paciente não cicatrizou a ferida abdominal, ninguém te garante que o que você fez lá dentro da cavidade abdominal esteja cicatrizado. Então, vale a pena você fazer um inventário de novo, ver se as anastomoses intestinais estão íntegras, ver se não aconteceu nada lá dentro. Tá? Isso é uma coisa bem interessante de fazer. E também existem as infecções de ferida operatória. Existem algumas autolimitadas, que você só vai ver lá uma hiperemia da ferida, mas você não vai ver saída de pus, por exemplo, não chega a dar nenhuma repercussão maior para o paciente, e aí você vai conseguir tratar só com antibiótico. Existem algumas mais importantes, onde você começa a ver que está saindo pus pela ferida, então nesse caso vale a pena você abrir um pouco a ferida, fazer uma limpeza, coletar material para cultura, para te orientar com o antibiótico que você vai usar. E aqui existe uma situação que ela é rara
felizmente ela é rara, mas ela é extremamente mórbida e exatamente pelo fato dela ser rara, às vezes a pessoa não está acostumada e esquece de pensar nela numa prova de residência, que é a síndrome do Fournier. Fournier, na realidade, é uma necrose. Ela foi descrita na região do períneo, muito mais comum em pacientes diabéticos, e ela está associada a infecções de ferida operatória nessa região. Então, esse ano eu recebi uma questão para comentar que falava exatamente isso. Um paciente diabético tinha feito uma hernia Raffin inguinal. E aí ele voltava no pronto-socorro, acho que depois de 7 dias, com necrose de pele, crepitação, infecção subcutâneo, se estendendo até o escroto. Qual que era a conduta? Nesses casos, você tem que ser muito agressivo. Você tem que fazer um debridamento cirúrgico mais amplo possível. Por vezes, em homens, se isso está se estendendo até o escroto, por vezes você tem que debridar o escroto, deixar o testículo exposto, porque são situações extremamente graves em pacientes já debilitados, onde só o antibiótico não vai resolver. Tá? Outra questão, uma complicação aqui já mais comum. Com relação ao diagnóstico e ao manejo das fístulas enterocutâneas pós-operatórias, considere as alternativas a seguir. Assertiva 1. A apresentação típica da fístula é febre, com a ferida operatória mostrando sinais de hiperemia e drenagem de secreção entérica, que pode surgir imediatamente ou em até 2 dias da cirurgia. 2. As infecções abdominais associadas a fístulas devem ser drenadas por laparotomia. 3. Nas fístulas que não fecham com medidas conservadoras, deve-se considerar o tratamento cirúrgico entre 4 a 6 semanas. E aí ele pergunta quais que estão certas, né? 1, 2 e 3, tudo. As fístulas, elas entram num item que se chama complicação das anastomoses. Existe uma situação que é a descência da anastomose. Então você juntou lá, aqui falando especificamente de anastomose intestinal. Você fez uma ressecção, você fez a anastomose, e essa anastomose abre totalmente. Isso chama descência de anastomose. Normalmente a descência é um quadro mais agudo, associado a todos aqueles fatores que a gente falou, locais e sistêmicos, e que gera um quadro, via de regra, um pouco mais grave. Se você pensar que você abriu uma porção do intestino, e você começa a ter saída de material entérico na cavidade, isso vai gerar um quadro de peritonite. Via de regra, isso é mais grave, é uma apresentação mais exuberante e normalmente é mais precoce. A fístula, ela passa por um momento de deiscência, só que normalmente uma deiscência menor e que o organismo faz uma tentativa de bloquear isso. E aí, essa deiscência, ao invés de cair na cavidade, fazer uma peritonite, ela procura um caminho para se exteriorizar. A tradução de fístula é pertuito, fístula é caminho, né? E aí você vai ver, às vezes que pela ferida operatória, às vezes por algum orifício na pele, você começa a perceber a saída de secreção entérica. Tá? Normalmente, qual que é o período crítico que pode começar a aparecer uma fístula? A partir do 4º dia de cirurgia. Tá? Esse é um número cabalístico. Normalmente a gente começa a ver as repercussões a partir do 7º dia. Mas um dado muito importante para a gente, clinicamente, é a taquicardia. Taquicardia é o sinal mais precoce de uma fístula. Então você operou seu paciente, você fez uma hemicolectomia direita. Aí o paciente no primeiro dia está indo bem, no segundo dia está indo bem, no terceiro dia você dá dieta, no 4º dia ele está indo bem, mas você olha lá no controle de enfermagem. Ele estava vindo com frequência cardíaca 70, 80, 70, 80, vai para um 112. Acenda a luz amarela. Alguma coisa pode ter acontecido. Tá? Colhe exames gerais desse paciente, investiga a parte, faz todo o screening infeccioso dele e faz um exame precoce desse abdômen. Porque ele pode estar desenvolvendo uma fístula. Tá? Fístula também é um capítulo extremamente amplo. Eu, particularmente, na minha formação acadêmica, estudei muito pouco isso.
A impressão que eu tenho é que fístula é aquelas situações que quem trata uma não gosta nem um pouco de tratar, então não fala para evitar de acontecer. Aquelas coisas de vó, não fala que atrai, sabe? Mas é um assunto importante e que cai nas provas, tá? A gente classifica as fístulas principalmente pelo débito, né? Então você teve lá aquele orifíciozinho da pele, começa a sair material entérico, você coloca uma bolsa coletora, por exemplo, aquelas de colostomia, para você ir quantificando o débito. E aí você pode ter a fístula de baixo débito, que quando isso é menos de 200 ml por dia, de alto débito quando é mais de 500 ml por dia, ou moderado quando está entre os dois. Obviamente, isso também é intuitivo, quanto menor o débito, menos grave, provavelmente mais fácil vai ser dessa fístula se resolver espontaneamente, ao passo que fístulas de alto débito vão ser muito mais difíceis de serem tratadas. Qual que é o problema da fístula, além de tudo isso? É que ela traz uma série de outros problemas que a gente vai precisar lidar no pós-operatório. Um deles, por exemplo, é a desnutrição. Se você tem uma fístula intestinal, o paciente não vai conseguir absorver o que ele precisa do que ele está comendo, porque uma parte disso vai se exteriorizar. Tá? Isso que está saindo pode depletar o paciente do ponto de vista hidroeletrolítico também. A gente falou agora há pouco na aula de pós-operatório que uma ileostomia depleta o paciente. Verdade. Perde líquido, perde potássio, perde magnésio. Se você tem uma fístula de ilho terminal, se comporta da mesma maneira. Então, uma fístula de ilho terminal de alto débito é uma ileostomia não programada. A fístula, por mais que o organismo tente bloquear, às vezes ela vaza um pouquinho, faz um abscesso intracavitário, e isso pode, com o decorrer do tempo, induzir a um quadro de sepse do doente, por exemplo. Essa drenagem pode causar lesões de pele, e dependendo do trajeto onde essa fístula passa, se ela passa perto de alguma estrutura vascular, pode inclusive causar hemorragias intracavitárias. Então, fístula é um negócio que exige muita atenção mesmo. Como que a gente vai tratar? A gente vai hidratar esse paciente, vai fazer toda aquela conta do balanço hidroeletrolítico, que vocês já sabem fazer. Vamos corrigir esses distúrbios. Então, o paciente está com potássio baixo, tem que repor esse potássio. Está com magnésio baixo, tem que repor esse magnésio. E, sempre que possível, a gente começa tratando uma fístula clinicamente. Tá? Normalmente, qual que é o princípio? Se alguma coisa está saindo pelo intestino, a ideia é fazer com que a menor quantidade possível de secreção, de substância, de dieta pare de passar pelo intestino, para isso ir diminuindo o débito e cicatrizar com o tempo. Às vezes a gente precisa deixar o paciente totalmente em jejum, ele não pode ingerir nada, e nesses casos esse paciente acaba indo para nutrição parenteral. Mas nem sempre o paciente precisa ficar obrigatoriamente em jejum ou obrigatoriamente em dieta parenteral. Você fez uma retossigmoidectomia. Você tem uma anastomose do colo correto lá embaixo, uma anastomose baixa. Você tem uma fístula de baixo débito. Você pode dar para esse paciente uma coisa que se chama dieta de absorção alta. O que significa isso? Você vai priorizar nutrientes que ele vai conseguir metabolizar, que ele vai conseguir reter antes de chegar na fístula. Não vão produzir tanto material para continuar passando pelo intestino. E aí o paciente continua comendo e você espera a fístula fechar. Ou você pode lançar mão da dieta depois da fístula. Então, por exemplo, você fez uma esofagectomia e o paciente faz uma fístula da anastomose cervical. O que você faz? Você passa uma sonda nasointeral, essa sonda vai ficar ou no tubo gástrico, depois do Y, enfim, você dá a dieta enteral para esse paciente e ele vai poder cicatrizar aqui o pescoço tranquilamente. Tá? Às vezes você pode lançar mão de uma substância que chama octreotide, que é um análogo da terlipressina, que ela ajuda a fechar o débito, a diminuir o débito, principalmente em fístulas pancreáticas. Mas também pode ser utilizado em fístulas do trato gastrointestinal. Lembrar que esses pacientes têm um alto risco de desenvolver uma síndrome infecciosa,
Então o uso de antibiótico é quase que rotineiro nesses pacientes. Aqui em cima daquilo que a gente falou, esse daqui deixa de ser um antibiótico profilático, é um antibiótico terapêutico. E sempre que esse paciente tiver um abscesso, a gente já comentou também, cogitar drenar, seja cirurgicamente ou, se possível, por radiologia intervencionista. E aí começa um processo de convencer o paciente e de se autoconvencer de que o tratamento clínico vai dar certo e você não precisa reoperar esse paciente. Processo esse que pode levar de 2 a 8 semanas. E aí é um exercício para o paciente e para o cirurgião. Você ir lá todo dia, ver aquela fístula dele e convencê-lo que um dia vai fechar. Na maioria das vezes fecha, tá? Porém, nem sempre. Existem algumas situações onde a gente de antemão sabe que essa fístula não vai fechar. E aí realmente não adianta ficar insistindo muito em tratamento clínico. É preferível você partir para um tratamento mais invasivo, porém que pode te trazer resposta mais rápida. Por exemplo, uma obstrução distal à fístula. Se a gente pensar que você tem uma fístula, você tem um caminho que está exteriorizando material para fora do trato gastrointestinal. Porque na frente dessa fístula tem uma obstrução, seja um tumor comprimindo, seja uma brida, enfim, o que quer que seja, essa fístula não vai fechar nunca. Você tem um obstáculo mecânico para a progressão. Você pode deixar esse paciente em jejum quanto tempo for, que a hora que você der dieta para ele de novo, a fístula vai abrir de novo. Então, nesse caso, você tem que cogitar um procedimento para desobstruir esse paciente. Tá? Se você tiver pus ou corpo estranho no trajeto fistuloso, isso como todo o processo de cicatrização, isso fica mais difícil de cicatrizar. Quando você tem uma lesão colônica severa, então assim, pacientes com doenças inflamatórias intestinais, quando vocês estudam esse capítulo, vocês veem que uma das principais complicações da doença de Crohn são as fístulas, exatamente porque é um intestino doente. Ou quando você tem um paciente que fez radioterapia. Aquele exemplo que a gente deu agora há pouco, o paciente fez uma retossigmoidectomia e está com uma fístula da anastomose coloretal. Se esse paciente fez uma radioterapia neoadjuvante à cirurgia, a chance dessa fístula fechar, infelizmente, é baixa. Então, talvez esse paciente você tenha que cogitar reoperar. Quando você tem tumor no sítio fistuloso, tá? Isso é relativamente óbvio. Ou quando você epiteliza o trajeto fistuloso. É chamada fístula labiada. Você vê que não é simplesmente um vazamento de pele que está saindo, assim, algum material que está se exteriorizando pela ferida. Não, você vê que já é um orifício bem delimitado. Você consegue, às vezes, inclusive, cateterizar isso daí. Quando você tem isso, para você fechar todo esse caminho é muito difícil. Então, às vezes, você tem que corrigir não só a fístula, mas tirar todo esse trajeto de pele subcutâneo que já faz parte do trajeto da fístula. Tá? Outras complicações que podem ter dentro da cavidade, aqui óbvio que a gente vai cair muito mais na cavidade abdominal, que é onde mais frequentemente se opera. O hemoperitônio e o pneumoperitônio. Hemoperitônio normalmente é uma complicação precoce. Assim como no politraumatizado, esse paciente vai se mostrar para você com sinais de choque, né? Taquicardia, palidez cutânea mucosa, hipotensão. Se esse paciente está com algum dreno abdominal, você vai ver que o débito vai aumentar, vai vir sangue vivo, às vezes o dreno está até quente ainda. Às vezes você não consegue resolver isso por radiologia intervencionista, às vezes realmente você tem que submeter esse paciente a uma nova laparotomia de urgência. O pneumoperitônio, ele pode também ser precoce ou tardio. Lembrar que, às vezes, é difícil você diagnosticar um pneumoperitônio no pós-operatório, porque você faz uma laparotomia, a hora que você faz a síntese dessa parede abdominal, ficou ar lá dentro. Então, todo mundo, se fizer um raio-x de tórax com cúpula no pós-operatório imediato, vai ter ar. Tá? Isso é inerente à manipulação da cavidade abdominal. Mas existem alguns outros sinais que podem sugerir um pneumoperitônio. Por exemplo, você deixou o paciente com um dreno de sucção, que é o Blake ou Jackson Prada. Normalmente esse dreno,
como que funciona? Ele tem um reservatório que você aperta e aí você vê que esse dreno fica colabado enquanto está drenando. E aí você tá com esse dreno, você vê que de manhã ele está cheio. Você esvazia, fecha a bolsinha, fecha o reservatório e ele enche de novo. Isso pode sugerir para você que está entrando ar no sistema. Então é um dado indireto de um pneumoperitônio. E existe uma outra complicação intracavitária bem importante, que é a síndrome compartimental abdominal. O que é a síndrome compartimental abdominal? É o aumento da pressão intraabdominal associado a falências orgânicas que não existiam previamente. O que significa isso? Você, por exemplo, você começa a aumentar a pressão intraabdominal, isso começa a dificultar o retorno venoso, e aí você começa a ter, por exemplo, sinais de baixo débito cardíaco. O paciente fica oligoanúrico, e ele não era antes, ele era da função renal normal. Isso é a síndrome compartimental abdominal. Quando que a gente tem que pensar nisso, seja na vida do dia a dia, seja numa prova? Nos chamados pacientes de risco. Então, é o paciente politraumatizado, é o paciente que faz uma laparotomia para o chamado controle de danos, ou seja, aquele paciente que está instável e você tem que fazer um tamponamento com compressa, por exemplo. Paciente que tem uma hemorragia do retroperitônio, que às vezes é difícil de diagnosticar, ou que tem uma ruptura de aneurisma de aorta, ou que tem eventualmente até uma cite volumosa. São situações que aumentam a pressão intraabdominal. Existem alguns sinais clínicos que você pode usar isso, como por exemplo o PaO2, diurese, o aspecto clínico do abdômen. O método mais fidedigno de se medir pressão intraabdominal, ainda que não seja o ideal, é a medida indireta através da pressão intravesical. E através da medida da sua pressão intraabdominal, você vai ter que tratar esse paciente de uma maneira ou outra. Você pode simplesmente só ir mantendo o estado volêmico adequado, ou, por vezes, você vai ter que descomprimir esse abdômen. Você vai ter que fazer uma laparostomia descompressiva, por vezes sem nem conseguir fechar essa cavidade, que são as chamadas peritôniostomias, ou no trauma eles adoram falar, a bolsa de Bogotá, que não foi feita em Bogotá, foi feita em Cali, mas paciência, alguém tinha que levar o mérito. Como que isso vai aparecer para vocês no enunciado? Normalmente ele vai dar um paciente ou que foi submetido a uma cirurgia muito longa ou um politrauma. E aí esse paciente, ele está no UTI e começa a ter uma série de complicações. Ele fica oligoanúrico, fica com dificuldade de manter o ventilador, já está com 100% de FiO2, já está precisando de PIP alto. Ele coloca uma série de complicações. Normalmente o que consegue agregar tudo isso numa única situação é a síndrome compartimental abdominal. Tá? Existem ainda, se a gente considerar num sentido mais amplo de complicações intracavitárias, os distúrbios da motilidade. Chama atenção aqui a gastroparesia. Gastroparesia, como a gente já comentou anteriormente, é quando o estômago não consegue ter a motilidade adequada. Isso às vezes é fisiológico, pode durar por 48, 72 horas no pós-operatório, mas isso se torna extremamente importante no paciente diabético. O paciente diabético ele tem uma tendência maior a ter uma gastroparesia. Então, em cima daquilo que me perguntaram aqui, da retirada da sonda nasogástrica, esse é o paciente que vai ficar por muito tempo com um débito alto pela sonda nasogástrica. Tá? E aquele paciente que você faz o raio-x, ele está com o estômago distendido, é o paciente que mesmo com a sonda fica vomitando. Então, no paciente diabético, isso tem que ser muito bem avaliado. E você pode ter as obstruções intestinais. Você pode ter as obstruções mecânicas, né, quando você tem um fator de obstrução. O mais comum são as bridas, né, que são as aderências. Você pode ter a chamada hérnia interna. Você faz uma enterectomia, por exemplo. Você tira um segmento de delgado. Se você não tiver o cuidado depois de fechar o mesentério do delgado, onde foi feito a anastomose, isso fica um espaço aberto e o delgado pode passar aí por dentro. E isso gera uma hérnia interna. Isso caiu numa prova desse ano também que eu comentei.
Então você pode ter essas causas mecânicas. Você pode ter um quadro que chama de pseudo-oclusão mecânica, que o epônimo é a síndrome de Ogilvie. É aquele paciente que você faz um raio-x, ele tem uma distensão importante, mas que não tem nenhum fator mecânico associado. Você radiografa, você tomografa esse paciente, você não vê nenhum ponto de obstrução. Normalmente, essa síndrome de Ogilvie está associada com cirurgias pélvicas ou cirurgias ortopédicas. E ela é um fenômeno associado à inervação autonômica, tanto que um dos tratamentos que se propõe é dar atropina para esses pacientes. Isso não é muito consenso. Normalmente, o que se propõe como um tratamento para isso é a descompressão por colonoscopia. Tá? E por vezes você pode ter também um quadro de oclusão por um ilho metabólico. Então o paciente que está com algum distúrbio hidroeletrolítico, que está com uma infecção que não está sendo bem resolvida, ele pode ter dificuldade de motilidade do trato gastrointestinal, e aí você corrigindo isso que está errado, isso com o tempo vai melhorando. Nesse sentido, você pode usar também medicações, pode usar procinéticos, enfim, tem uma série de opções aí. Aqui é um raio-x, né, de um pós-operatório, mostrando uma distensão bem importante das alças intestinais. Esse é o paciente que não adianta você dar dieta enteral para ele, porque a dieta enteral vai entrar, vai chegar uma hora que ela para de progredir, você só vai piorar o quadro. Tá? As coleções intracavitárias a gente já conversou. Lembrar que só o antibiótico não resolve, às vezes você tem que considerar a drenagem cirúrgica e a drenagem percutânea. Outras complicações do sistema digestivo. O paciente pode fazer uma pancreatite aguda no pós-operatório. Isso é mais comum após a manipulação das vias biliares, principalmente quando o paciente faz uma colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, que é a CPRE. E uma coisa que quase ninguém lembra e que às vezes eles colocam numa prova. Paciente que faz uma cirurgia cardíaca e fica em circulação extracorpórea. Isso pode, no pós-operatório, aumentar a chance de fazer uma pancreatite aguda. O quadro é semelhante àquele da pancreatite que vocês estudam no capítulo de abdômen agudo. Dor abdominal, vômitos e aumento da amilase. Isso não muda. É que às vezes esse paciente não vai ter nível de consciência para referir a dor abdominal. O vômito pode ter um monte de causa, mas às vezes vale a pena você manter a monitorização da amilasemia no pós-operatório. Pode ocorrer algum grau de disfunção hepática, principalmente nas manipulações do território porta. Pode acontecer colecistite, e aqui eu queria lembrar a vocês essa entidade que é a colecistite aguda alitiásica. A colecistite aguda por pedra é muito mais comum. É aquela que vocês estudam no capítulo de abdômen agudo. É aquela que dá dor em cólica, que o paciente tem Murphy, tem tudo isso. Mas às vezes no paciente que está em ambiente de terapia intensiva, que está com nutrição parenteral, ele pode ter uma colecistite sem necessariamente ter os cálculos no interior da vesícula. O paciente pode fazer úlcera gastroduodenal de estresse na internação prolongada. E aqui tem mais um epônimo que às vezes cai em prova, principalmente na UFF, eles adoram perguntar isso, como chama a úlcera de estresse no doente grande queimado, é a úlcera de Curling. Tá? E uma outra situação que pode acontecer é a colite pseudomembranosa. Como que isso aparece? É o paciente que está numa internação no pós-operatório, que frequentemente fez uso de algum tipo de antibiótico, ou vem fazendo, e começa com diarreia. Diarreia. O aspecto da colonoscopia, quando consegue ser feito, é esse, né? Tem essas placas que são as pseudomembranas. E o agente etiológico dessa doença é o Clostridium, né? Então, o paciente que está em pós-operatório com diarreia, é mandatório você colher uma coprocultura e pesquisa de Clostridium nas fezes. Você colhe e antes de sair o resultado, você já começa o tratamento empírico com metronidazol via oral. Tá? É o tratamento desses pacientes. Isso também cai bastante em prova. Às vezes, eles, para dificultar um pouquinho a vida, falam que o paciente é intolerante ao metronidazol. Aí o tratamento passa a ser vancomicina. Tá? Complicações urinárias que podem acontecer no pós-operatório. A infecção, que a gente viu, que é uma das causas de febre,
principalmente no paciente que foi sondado. Às vezes o paciente não vai referir isso, ou ele vai referir de uma maneira muito vaga, porque só o fato de tirar a sonda vesical, ela já causa um incômodo, principalmente no homem que a uretra é maior. Então, às vezes o paciente não valoriza muito isso, acha que é da sonda, tudo, mas no screening infeccioso desses pacientes, sempre pediu uma urina 1 e uma cultura de urina. E pode ocorrer retenção ou incontinência urinária. A retenção, ela é muito comum em pacientes que fazem bloqueio, né, principalmente RAC e anestesia, ou em pacientes que estão usando opioides, né? Lembrar que os opioides eles podem tanto dificultar o trânsito intestinal, quanto também podem causar dificuldade, retenção urinária. E por vezes pode acontecer uma obstrução mecânica. Então, paciente do sexo masculino de mais idade, às vezes por hiperplasia prostática, que não conhecia, não sabia esse diagnóstico antes, pode evoluir com retenção urinária. Tá? E o outro extremo é a incontinência. A incontinência normalmente acontece quando você tem algum grau de manipulação ou lesão nervosa. É uma das complicações mais comuns após prostatectomia radical. Né? Você tem incontinência pós-operatória. E nesse cenário você tem que também antever a possibilidade de que ela venha junto com a impotência sexual, por conta da denervação do plexo hipogástrico. Isso pode acontecer. Podem acontecer também complicações neurológicas, pode acontecer AVC, então o paciente que por algum motivo escapa durante a monitorização, ele faz um baixo débito, um baixo fluxo, ele pode fazer um AVC isquêmico, ou o paciente que por algum motivo faz um pico hipertensivo, seja na hora do despertar da anestesia, enfim, seja por dor, pode ter um AVC hemorrágico, isso tem que ser pesquisado. E um quadro que é muito comum de acontecer, principalmente em paciente idoso, que é o chamado delírio, né? Você vai passar visita no paciente, ele não sabe que dia é, não sabe onde ele está, fica agitado. É um paciente que você tem um monte de dificuldade. Existem várias causas do delírio, raramente é uma só que está causando. Normalmente delírio está associado a algum componente infeccioso. Então, paciente idoso que entra em delírio no pós-operatório também faz controle de leucograma, faz controle de PCR, de procalcitonina, o exame de urina para ver uma infecção despercebida. Vê parte eletrolítica, é muito comum principalmente distúrbio do sódio associado nesses pacientes. Então isso tudo tem que ser checado. E principalmente evitar ao máximo ficar enchendo o paciente de medicação, entre aspas, para sedar, porque aí você acaba perdendo o parâmetro clínico que você tem, que é o estado neurológico do paciente. É óbvio que se o paciente está muito agitado, chegando à agressividade e tudo, você vai precisar dar, por exemplo, um haloperidol, um benzodiazepínico, mas o quanto mais você puder preservar o estado neurológico dele enquanto você vai tratando essa infecção, corrigindo esse sódio, você consegue ir monitorizando se o seu tratamento está certo ou não. É muito comum acontecer delírio na UTI, porque como a UTI é fechada, às vezes a pessoa perde um pouco a noção do dia e da noite. E não consegue dormir direito, tal. Tanto que hoje se propõe que as UTIs sejam abertas, tenham uma janela, tudo isso, para pelo menos o paciente conseguir preservar um pouco do seu ritmo circadiano. Então vamos ver agora como que a gente vai responder essas questões. Então, febre vespertina e dor incisional associada a desconforto uretral e faríngeo no primeiro dia pós-operatório de operação abdominal sob anestesia geral e cateterização vesical perioperatória. São indícios de pneumonia. Pneumonia pode dar febre, mas dificilmente a gente vai ter um quadro de pneumonia sem tosse produtiva, sem outros comemorativos. A telectasia pulmonar vai ser a resposta certa. Infecção de ferida operatória, não tem nenhum dado do enunciado que sugira. Infecção urinária até pode acontecer, mas se vocês lembrarem daquele primeiro slide, daquele slide do começo, normalmente ela vai se manifestar ao redor do terceiro dia. Tá? Ele coloca aqui a dor incisional para confundir com infecção de ferida operatória, mas todo mundo no primeiro dia vai ficar com a ferida operatória dolorida.
Faz parte do estresse cirúrgico. E o desconforto faríngeo, provavelmente secundário à intubação orotraqueal. Aquele caso do paciente que complicou no 4º dia, né? Então ele fez uma enterectomia e uma enteroanastomose e evolui com drenagem aproximadamente de 700 ml por 24 horas, em 24 horas de débito francamente entérico pelo dreno abdominal no flanco direito. Ele é um paciente que faz uso de corticoide e tem enfisema pulmonar. Esse paciente, o que aconteceu com ele? Ele teve uma deiscência da anastomose, né? 700 ml é muita coisa. E numa fase muito precoce, ele está no 4º dia. Então, isso daqui é uma deiscência, ele não chegou a ter tempo de fazer uma fístula ainda. Ele está taquicárdico, está com 110/60, ele tem um abdômen dolorido difusamente, quer dizer, isso já está se espalhando pela cavidade, ainda que não tenha começado a dar sinais de peritonite. A ferida operatória está limpa e seca, ou seja, não é nada que está em continuidade com a pele, pelo menos por enquanto. Então, qual que é a conduta mais apropriada? Reoperação e abordar essa deiscência que aqui ele colocou o nome de fístula. Aqui você vai precisar fazer uma nova laparotomia, lavar essa cavidade abdominal e refazer essa anastomose. E aí, como é uma anastomose de delgado, provavelmente você não vai puxar nenhum estoma de proteção. Reoperar e fazer uma secostomia descompressiva, não adianta você fazer uma secostomia. O problema dele é no delgado. Não adianta você descomprimir lá na frente. O problema dele é antes disso. Começar já com nutrição parenteral total? Não vai resolver o problema dele. Ele está com uma anastomose aberta. Nutrição enteral por sonda nasoenteral também não adianta. Você vai jogar mais coisa ainda para vazar por essa deiscência da anastomose. Ou simplesmente manter a conduta não cirúrgica e ampliar o espectro antimicrobiano. Também não vai funcionar nesse paciente. Caso do servidor. Paciente de 75 anos, Alzheimer, bronquite, uso de corticoide. Por que eu falei do corticoide? Corticoide é um fator que piora a cicatrização. Então é uma dica que ele está te dando que alguma coisa não foi legal lá dentro. Ele foi submetido a uma laparotomia exploradora por apendicite. Está usando ceftriaxona e metronidazol e no 6º dia de pós-operatório começou com distensão abdominal, febre e hipotensão. Então vamos pensar. Ele fez uma apendicite, ele teve uma apendicite, fez uma apendicectomia. Como que é a apendicectomia? Você tira o apêndice, ou grampeia, ou simplesmente corta, e invagina ou não esse coto. Provavelmente, quando você faz isso, é muito raro esse apêndice abrir, esse coto do apêndice abrir e causar uma peritonite, né, de ter uma fístula, por exemplo. Normalmente, por conta do que já estava antes, da contaminação da cavidade antes da cirurgia, esse paciente acaba desenvolvendo um abscesso lá na frente. Então, a hipótese diagnóstica de uma pneumonia, não tem tosse, não tem dispneia, não parece. Resistência a antibiótico, no 6º dia, você já caracterizar a resistência, um pouco demais. Obstrução intestinal e radiografia de abdômen. Ele até fala que teve uma distensão abdominal, mas ele não fala nada se o paciente está tendo vômito, se o paciente está evacuando, pouco provável. Tromboembolismo pulmonar também não tem nenhum dado que fale a favor disso. O mais provável, então, é um abscesso intracavitário e a tomografia vai confirmar. Aquele paciente, o outro que também fez uma apendicectomia, e aí ele vem com febre e abaulamento da ferida com hiperemia. E aí faz um ultrassom de abdômen que mostra edema e espessamento da parede no local da incisão com ar no subcutâneo. Esse paciente, o que provavelmente ele está fazendo? Ele está com uma fístula, está com uma deiscência? Não. Primeiro porque é uma apendicite. A apendicite é muito raro ter fístula. Segundo, o exame que ele fez mostra que o edema, o espessamento, o ar está no subcutâneo. Esse paciente, o mais provável é o quê? Que ele esteja com uma infecção de ferida abdominal. Então, é uma fístula estercoral pós-apendicectomia? Provavelmente não. Fístula entérica? Não fala de nada que esteja drenando para a pele. Um hematoma pericecal drenado? De novo, não fala nada de drenagem. Uma fístula de baixo débito? Não.
Um abscesso da parede abdominal com predomínio de gram negativo e anaeróbio, que é a flora comumente encontrada nos quadros de apendicite aguda. Você vai precisar drenar isso daqui, só antibiótico não vai resolver. E aí dá antibiótico para ele também, que vai ser guiado por cultura. Tá? E aquela sobre as alternativas da fístula, né? A apresentação típica é febre, pode ser. Conferida operatória mostrando sinais de hiperemia e drenagem de secreção entérica, ok? A qual pode surgir imediatamente ou até 2 dias. Não, o que surge imediatamente é deiscência, não é fístula. As infecções associadas a fístulas devem ser drenadas por laparotomia? Nem sempre. Se você puder drenar percutâneo, é muito melhor para o seu paciente. E fístulas que não fecham com medidas conservadoras, deve-se considerar o tratamento cirúrgico de 4 a 6 semanas. Essa alternativa que é adequada, a resposta certa era que falava que somente a 3 está correta. Eu falei para vocês no começo da aula, pré e pós-operatório é uma coisa extremamente conceitual, mas que na maioria das vezes exige apenas o raciocínio clínico. É interessante vocês se familiarizarem com alguns desses macetes de tipos mais comuns, de frequência que as coisas vão acontecendo, que às vezes só com algum detalhezinho desses vocês já conseguem descobrir o que o examinador está perguntando para vocês na questão. O que vocês tiverem de dúvida de qualquer uma dessas aulas é só entrar no site e perguntar. Obrigado.